Glória a Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Quero pensar em você, tirar algumas verdades do texto que o Senhor ministrou no meu coração, à luz de uma experiência vivida, e tenho dito que existem palavras que o Senhor ministra no nosso coração, e essas palavras muitas vezes são voltadas para alguém que Deus deseja alcançar na noite. Geralmente uma igreja batista, domingo à noite, ela trabalha com um sermão evangelístico, que visa pregar para que, ao apelo, o pecador possa se arrepender e ter Jesus no coração. Eu não trabalho muito nessa temática, eu caminho sobre a orientação que o Senhor vai dando durante a semana e sempre tentando abençoar o seu coração com a palavra de Deus. Então, de que forma eu leio a palavra? Eu leio a palavra sobre três perspectivas. A primeira eu leio para alimentar o Alexandre. O Alexandre precisa ser alimentado com a palavra. Segundo, eu leio para estudar. Veja bem, eu leio por uma questão devocional. O Alexandre precisa ter a parte dele de devoção, devocional ao Senhor. A segunda eu leio para estudar, para que quarta-feira, para que domingo pela manhã, a gente estude a palavra de Deus. E a terceira proposta de leitura é para pregar para você, para pregar e alcançar o seu coração. Mas essa palavra que eu vou ministrar hoje aos irmãos, com esse tema, que não é literalmente a minha experiência de tempestade, mas passei por algo nesse sentido que esse tema me veio à mente e quando me vem algo à mente, eu anoto logo, passo logo para viver, para ela poder de repente fazer arte, para que não saia da minha cabeça, eu esqueça devido às demandas da semana, do dia a dia. Esse texto me passou, essa mensagem, esse tema me passou pela mente. Será que ele ainda acalma a tempestade? E quando é que a gente se faz essa pergunta? Ainda que não vociferando, mas quando é que a gente se faz essa pergunta? Quando pela tempestade nós estamos passando. Quando a gente está passando por alguma situação, por alguma circunstância ruim, muitas vezes a gente se pega de que forma subjetiva, a gente se pega perguntando, será que Deus resolve a tempestade? Será que Deus tem poder para arrefecer essa dificuldade que eu estou passando? Será que Deus tem poder mesmo? Será que Deus é comigo mesmo? A pergunta ela pode só mudar de história, de figura. Mas muitas perguntas a gente vai fazendo ao longo da vida quando por dificuldades nós estamos passando. Ora, quando o Covid de repente entrou, quantos foram de repente passaram pelo Covid? Não se fez essa pergunta, meu Deus, será que Deus vai me curar? Será que eu vou ficar internado? Será que esse oxigênio vai funcionar? Será que esse medicamento vai funcionar? Será que de repente eu vou ser curado de uma enfermidade? Será que Deus vai libertar a minha esposa, meu esposo, meu filho? Muitas perguntas a gente vai fazendo ao longo da vida e eu gostaria de talvez responder essa pergunta para você nessa oportunidade. Mas antes de ler o texto, eu tenho um pouco costume de digitar e escrever. Gostaria de compartilhar algo que o Senhor ministrou no meu coração. A vida é uma longa viagem de fé. E durante o percurso dessa viagem, muitas coisas acontecem. Veja, a minha vida e a sua vida é uma longa viagem de fé. O texto bíblico diz que nós somos um ponto ligeiro, nós somos peregrinos, que hoje estamos e amanhã não estamos mais. Então é uma viagem de fé. E nessa viagem de fé, meu irmão, minha irmã, nem sempre os dias serão de sol, como também nem sempre os dias serão de chuva, A vida ela é ambivalente. Existem momentos que a nossa vida em fé estará naquele know-how, nós estaremos vivendo uma fé inabalável, mas existem momentos que a nossa fé ela vai ser micro, Ela não se extingue, ela não fenece,
mas ela é micro, ela é pequena diante dos desafios da vida. Existem momentos que a vida é repleta de boas paisagens, muitos verdes para todos os lados, está tudo dando certo, tudo fluindo, e a cada etapa da viagem, o comandante do navio, que é essa grande embarcação chamada vida, o comandante do navio, da sua suprema cabine, ele diz o seguinte: olha, a viagem está sendo muito bem conduzida, está tudo tranquilo, tudo favorável, não tem perigo algum. Na nossa vida existem momentos que está tudo favorável, está tudo bem, tudo ok, é uma bela viagem. Sabe quando você pega o carro e vai lá a um lugar bonito? Você vai para Búzios, né? Você vai lá para Angra dos Reis, você pega aquelas pistas assim maravilhosas, é verde para tudo quanto é lado, você não precisa nem ligar o ar-condicionado do carro, porque aquele vento flui naturalmente. Que lugar bonito, que bela paisagem, está tudo muito bem, você está indo viajar com a família, a conta financeira está legal, o banco está tudo ok, você não está devendo nada a ninguém, a saúde está ok, você fala assim: meu Deus, que vida maravilhosa. Aí você pode dizer: pastor, só que não. Mas está tudo fluindo, está tudo tranquilo, mas nem sempre na vida ou a vida é tudo favorável. Perceba, existem momentos que na viagem, nessa grande embarcação chamada vida, tudo está favorável. Mas nem sempre na vida os dias são de sol. No período de sol, Atarcísio, o comandante que está na cabine, ele diz o seguinte: olha, Atarcísio, olha, Igreja Batista da Redenção, a viagem está favorável, não tem perigo algum, fiquem tranquilos. Mas nesse interregno, como você me ouve dizer muito aqui, nem sempre os dias também serão de sol. A noite também chega. E quando a noite chega, ela traz consigo, ela carrega consigo alguns desafios, algumas intempéries. A noite, ela é aquele momento em que nós precisamos estar resguardados, talvez numa redoma de vidro, imunes aos ataques satânicos. A noite ela é tensa, a noite ela é punk. E é justamente à noite ou durante a noite que o mar fica encapelado. É justamente à noite em que as coisas acontecem, o mar vai ficando revolto, as tempestades vão nos assustando, as circunstâncias vão se avolumando, mas da cabine o comandante continua dizendo que está o quê? Tudo bem. É interessante, irmão, analisar essa história da vida, porque faça chuva ou faça sol, não sabe que a língua é presa? Faça chuva ou faça sol, o dono do navio vai continuar dizendo que está tudo bem, porque Deus não perde o controle da história da nossa vida. Então, a despeito das tempestades, a despeito dos dilemas ou do caos que a gente atravessa, eu e você precisamos entender que nós temos um capitão, nós temos um comandante que sobrepuja qualquer dificuldade que por hora estejamos passando. Deus não perdeu o controle da história da nossa vida. Deus não perdeu o acesso da história da nossa vida, a despeito do caos ou da tempestade que a gente esteja vivendo ou enfrentando. Eu quero ler com você um texto de Mateus, capítulo 8, e tirar algumas lições desse texto com você, que eu sei que você já conhece o texto muito bem, mas eu quero aqui talvez fazer você enxergar o texto de uma outra ótica nessa oportunidade, sem deturpar o texto. Evangelho segundo escrever Mateus, capítulo 8, versículo 23. Olha o que o texto diz. Você está aí, amém ou amém? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia.
Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez a completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Palavra do Senhor que, portanto, Ele mesmo nos abençoe, meus irmãos. O autor do Evangelho de Mateus, ele narra, externa uma história muito interessante. Essa história, irmã Priscila, é muito interessante. Quantos aqui já ouviram inúmeras pregações sobre esse texto? Levanta as mãos. Não é um texto que a gente conhece de cor. E é um desafio pregar um texto que você está cansado de ouvir. Mas como a palavra de Deus ela se renova todos os dias, eu creio que existe algo da parte de Deus que a gente nunca ouviu. E essa é a proposta do Senhor nessa noite. O autor do Evangelho de Mateus narra, externa uma história muito interessante, mas ao mesmo tempo pavorosa para quem está nesse barco, seguindo o percurso dessa viagem. Para nós que estamos aqui é uma história interessante. Mas para quem está, Eric, nesse barco, nesse percurso, é uma experiência pavorosa. É uma experiência, como diria a minha avó ou a nossa avó, uma experiência medonha. Porque um percurso, seja ele pequeno ou não, seja uma viagem curta ou uma grande viagem, o que eles viveram ali foi algo temeroso mais. O texto bíblico deixa muito claro, muito bem claro, o medo ou o pavor que se abateu sobre aqueles irmãos que estavam ali. Ou seja, uma experiência muito marcante. O interessante dessa história é que havia um costume de estar no barco. Quando você olha para essa narrativa bíblica, não é novidade para Pedro, para os discípulos que estão inseridos naquele contexto, que estão naquele barco. A tempestade não é novidade para eles. O barco também não é novidade para eles. Eles estão acostumados com aquela labuta, aquele labor faz parte do ofício. Então entrar num barco, estar num barco, se deparar com um sol muito forte, ou se deparar com uma noite muito fria, ou com vento, seja de manhã, à tarde, à noite, para eles não era problema algum, porque aquilo não era costume. Os estudiosos dizem que aquela rota onde eles estão, havia o seu costume daquela tempestade produzir aquele efeito tamanho. Agora, veja, eu estou dizendo para você que havia-se um costume, a diaconisa Alice, havia-se um costume de estar no barco. Havia-se um costume de, talvez, quem sabe, de enfrentar algumas tempestades, sejam elas microescala ou macroescala, havia-se um costume. O que eles não estavam acostumados era se deparar com o poder de Deus. Então perceba, está num barco em que o vento está batendo, o mar está encapelado, a coisa está acontecendo, aquilo ali para eles era normal. Talvez não uma grande proporção, mas era normal, porque eram pescadores, estavam acostumados com o mar. Mas ainda eles não tinham tido, permita-me o pleonasmo, eles ainda não tinham tido a oportunidade de ver o poder do Senhor se manifestar sobre a vida deles. E algumas experiências na nossa vida, algumas circunstâncias que a gente passa pela vida, a gente está até acostumado a passar uma dificuldade aqui, a gente está acostumado a passar uma dificuldade acolá, mas nós não estamos acostumados ainda a ver o poder de Deus sobre a nossa vida. Não é porque Deus não pode, é porque nossa fé muitas vezes é pequena. Então Deus precisava levá-los para um outro patamar, Deus precisava tratá-los de uma outra perspectiva. Acalmando a tempestade. Eu quero tirar algumas lições desse texto com você. Interessante que Marcos diz em seu evangelho que o convite, quem fez esse convite foi Jesus. Olha o que o texto diz lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Não posso deixar de mencionar isso aqui. Olha que coisa interessante no evangelho de Marcos.
Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, o verso número 35. É isso mesmo? Isso mesmo, Marcos 4, 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. O que ele disse aos seus discípulos? Vamos o quê? Para o outro lado. Perceba, o autor do Evangelho de Marcos deixa claro que naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Então essa bronca aqui, esse problema, quem arranjou foi quem? Quem foi que arranjou esse problema? Foi Jesus. Fica tímido não, pode falar. Quem chama os discípulos, David, para ir para um outro patamar na história foi Jesus. Assim como quem troca aquela ideia, aquela experiência maravilhosa, essa reunião que a gente não sabe por que aconteceu e por qual motivo foi, em que há uma conversa entre Deus, o inimigo das nossas almas. Ele pergunta: de onde você vem? Ele diz: de passear e rodear a terra. Ele diz: viste meu servo Jó? A ideia de barulhar a vida de Jó foi de quem? Foi de quem? Foi de Deus. Quem levou Jesus para ser tentado no deserto foi quem? O Espírito Santo. Então, é o Senhor que conduz ou convida esses discípulos para estar com Ele em outra margem ou no outro patamar, em que indo possam experimentar algo da parte de Deus. E a minha pergunta, que não é o primeiro tópico nessa noite, a minha primeira pergunta é: você está pronto para viver uma outra etapa com Deus? Se Deus lhe fizer um convite hoje: filho meu, entra no barco e vamos para uma outra etapa, você de fato confiaria em Deus e entraria nesse barco? Sabe por causa de quê? Porque nós cantamos: confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. A gente confia cantando, a gente confia declarando, mas nem sempre vem do coração. Porque ir a Tarcísio para uma outra margem, ir para o outro lado por Jesus, implica-se em muitas coisas. A começar uma atitude de fé, porque pode ser que estando nesse barco, coisas estranhas possam acontecer. Obviamente que não é para nos matar, mas é para nos fortalecer. Mas essa experiência com Cristo é, no mínimo, muitas vezes assustadora. Gilberto, existem experiências com Cristo que é assombrosa. Existem experiências com Jesus que é medonha. O texto deixa muito claro que eles ficaram com medo. E a gente fala assim: eu não tenho medo não, eu era um desses. Medo? Medo de quê? Mas não tenho medo de nada não, não tenho medo de ninguém. Até que alguma coisa acontece, Jesus fala assim: Alexandre, entra no barco e vamos para o outro lado. E quando entro no barco com ele, os ventos começam, o mar começa a ficar meio revolto, e na maioria das vezes eu descubro que estou querendo voltar. Senhor, eu não quero conseguir essa viagem não, eu quero voltar. Aí, algumas lições que eu tiro com você do texto. A primeira está lá no versículo 24 do texto que lemos. Eu quero responder essa pergunta para você nessa noite. Será que ele ainda acalma a tempestade? E a minha proposta não é você sair daqui emocionalmente. A minha proposta é você sair daqui de fato convicto que o Deus que nós servimos, sim, ele acalma a tempestade. Amém ou não é? Olha o que o texto bíblico diz no verso número 24. Aleluia. 23 diz: entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, fazia o que, irmãos? Jesus, porém, dormia. Mas o versículo 24 diz que, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Quero tirar 3 verdades. A primeira verdade, contida nesse texto, algumas experiências acontecem inesperadamente. E quero tirar 3 verdades desse texto.
E a primeira verdade é que eu preciso que você entenda, assim como eu estou procurando entender, à luz da experiência que tive, que algumas experiências acontecem inesperadamente. O texto bíblico diz que, de repente, uma violenta tempestade se abateu sobre o mar, de forma que inundou o barco. O que é o inesperado, pastor? O inesperado, obviamente, é aquilo que não se espera, é aquilo que não está previsto. Aquela tempestade, embora costumeira naquele lugar ou naquele trajeto, aquela tempestade não era prevista. Existem situações na minha e na sua vida que não são previstas, a gente não espera. Existem situações que a vida, como eu disse lá no início, está tudo favorável. A viagem está muito tranquila, até que de repente o pneu fura. E até que de repente você descobre que não tem uma carga, não tem um negócio hidráulico para trocar o pneu. Até que de repente você fica na expectativa do seguro te rebocar. Até que de repente você não tem o que fazer e acaba tendo até que dormir na estrada. Então algumas coisas de repente acontecem. Algumas coisas inesperadamente acontecem. Não é assim na nossa vida, irmãos. Está tudo muito tranquilo, tudo muito bem, até que inesperadamente alguma coisa acontece. E o inesperado, quando acontece, nem sempre é o inesperado que nos traz alegria. Aconteceu, estou em festa, não. Geralmente quando o inesperado acontece, quando alguma coisa nos sobrevém, geralmente nos traz pânico, nos traz medo. E a pergunta que ecoa dentro do nosso coração: o que a gente vai fazer, irmão? A gente vai procurar quem? A gente vai buscar quem? Quem vai resolver o meu problema? O que eu faço, Senhor? Lembra daquela mensagem? E agora o que faremos? Quando o inesperado acontece, quando se avoluma dentro de nós, quando a notícia ruim acontece, quando o diagnóstico não é positivo, quando você vai no médico e está na expectativa de receber um laudo e de repente, o laudo, o diagnóstico não era aquilo que você esperava. De que forma a gente sai do hospital? De que forma a gente lida com aquilo? De repente um filho seu sai da igreja inesperadamente. De repente o seu casamento está passando por uma turbulência, pastor, inesperadamente aconteceu. As circunstâncias, elas vão se avolumando, elas vão ganhando vida, a tempestade, o caos se estabelece na nossa casa. Quando o caos se estabelece na nossa vida, quando a vida parece que foge do nosso controle, a gente não tem o que fazer, a gente não sabe para onde ir, e muitas vezes esse caos, uma vez estabelecido, rouba até de nós, muitas vezes, a vontade de vir até para a igreja, porque a gente está entristecido, a gente está desanimado, e uma vez desanimado, entristecido, você tem vontade de vir para a igreja? Seja sincero, você está entristecido, você quer vir para a igreja? Você quer ficar em casa, você quer ficar escondido, você quer ficar deitado naquela posição que nos é muito peculiar, aquela posição assim, posição fetal, não é isso, pessoal? Porque essa posição, sobretudo, revela cuidado da mãe da barriga. Quando a gente está passando aquele momento de caos, a nossa cabeça fica assim na cama, assim, nessa posição, porque é a posição que nos dá remete cuidado. Por quê? Porque o caos se estabeleceu, o inesperado aconteceu. Como eu disse, era normal aquele clima tenso, intenso naquele local, mas eles não estavam esperando. Às vezes o clima na nossa vida, às vezes algumas coisas na nossa vida, o clima parece que pesa. As tempestades da vida, elas vão ganhando tanta força em nós, e vai arrefecendo o poder da esperança que nós temos, vai arrefecendo o poder da crença. Existem momentos que inesperadamente o caos se estabelece, o clima muda, a tensão se estabelece. Momentos em que a viagem da vida está tudo sob controle e de repente alguma coisa acontece. Pensando sobre essa questão do de repente, inesperadamente, eu lembro que no domingo passado eu saí daqui muito bem. Culto gostoso, culto tranquilo. Se não falar mais, foi o culto que o Rodrigo pregou, culto tranquilo, uma boa palavra. Dispenso dos irmãos, vou embora para casa, família em casa, tudo tranquilo.
acordo relativamente bem, segunda-feira, inesperadamente, sinto um desconforto, inesperadamente. Falei, mas está tudo bem, eu olhei para domingo, né? Como se domingo estava aqui, não, eu olhei para domingo, tentei recobrar alguma coisa para que pudesse me trazer à tona o que porventura poderia ter me deixado preocupado, tenso, ansioso. Será que é obra da igreja? Está demorando, está avançando, e eu penso, meu Deus, tem que atender, mas tem que pregar. Será que é isso? Não, não era isso que eu estava a princípio me aborrecendo. Ou era? Sinto desconforto e peço, não, vamos verificar minha pressão aqui. Eu não verifico a minha pressão dá 18 por alguma coisa. Eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Tento recobrar, né? É sempre assim, quando o caos se estabelece, o que está acontecendo, né? E nem sempre a gente tem resposta para quando o caos se estabelece. Nem sempre a gente tem resposta quando o problema acontece. Ele vem inesperadamente. Sabe, você já deu um exemplo aqui, já dei um exemplo para vocês. Pensemos, toda essa igreja está fechada, está uma ventania danada lá fora, a gente fecha, mas mesmo assim o vento entra. Por onde o vento entrou, pastor? Não sei, eu só sei que ele entrou. Existe um momento na nossa vida tudo encaixadinho, tudo direitinho, mas o vento entra, a gente não sabe de onde vem, só sabe que o vento entrou e quando entra ele vem bagunçando tudo. Bom, a pressão sobe, aquela agonia toda, ele vai verificando, não abaixa por jeito nenhum. Tomei o remédio lá a princípio por conta própria, porque o pessoal ficou preocupado comigo. E veja bem, 18 eu pleno, senti um desconforto, mas estou de boa, tranquilaço. Almoça, aquela questão toda. Aí eu falei, bom, deixa eu ficar quietinho para ver se ela baixa um pouquinho, vou na rua, tento ver alguma coisa para poder diminuir essa questão que eu não consegui. Na terça-feira fui no hospital. Cheguei no hospital, fui atendido, tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí a Renata que está aqui, que já é minha ovelha, já vi minha ovelha, me ajuda lá. Aí ela verificou minha pressão. Saí de casa tranquilo, dirigindo o carro, tranquilo, de boa. Quando cheguei lá, verifiquei a minha pressão 21 por alguma coisa. Pastor, está sentindo alguma coisa? Não, estou de boa, tudo tranquilo, tudo favorável. A viagem está bela. Até que inesperadamente, 21. Até que inesperadamente tomo uma injeção de pirona na veia. Ela me dá 2 captopril para baixar a pressão, dá aquela baixada, espera um pouquinho, vou no banheiro, bebo água, ela cai para 16, o médico me atende, aí saio de lá com uma pancada de remédio. Falei, meu Deus, no carro procurando assim, eu não aceito isso não, muito remédio. Não dá conta quem toma remédio, se é para benefício, glória a Deus. Mas quando eu vejo aquele monte de remédio assim, enalapril, hidroxodiazida, simvastatina, alguma tinha dessa na vida, eu falei, meu Deus, muito remédio. E fui para casa e comecei os cuidados médicos, tudo direitinho, mas inesperadamente, ora, pastor, mas era previsível, pastor, o senhor bebe muita Coca-Cola? Pode ser. Pastor, come muito? Pode ser, mas eu não esperava que tal coisa acontecesse. Assim é na minha, na sua vida. Você quer ver uma coisa? O pastor não está profetizando coisa ruim não, e que não aconteça mesmo, mas nós estamos aqui, mas ao sair daqui, inesperadamente, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. Pastor, tomara que eu fique rico amanhã. Tomara, mas pode acontecer? Pode, mas pode ser que não aconteça também. Você reparou? Porque a gente só quer que a bênção inesperadamente aconteça. Mas nós precisamos basilar a nossa fé, solidificar a nossa fé, para quando o inesperado acontecer, não fazer com que a nossa rota seja perdida em Cristo Jesus. Porque uma vez lá eu não murmurei, irmãos. Não murmurei, a pressão alta, você fica tenso. Descobri, Leila, que eu tenho medo. Descobri que eu tenho medo. E a gente pregou sobre medo na quarta-feira. Até quarta-feira, não tinha medo não, mas descobri que tenho medo. Não é medo de morrer, porque eu sei para onde eu vou, amém ou não amém? Agora, é medo de ficar sem aquilo que nós amamos. É medo de repente não ver mais você empregado com você aqui. Eu sei que um pastor, glória a Deus por isso, mas é medo daquilo que nos é salutar. Eu descobri, sobretudo revelou a minha total incapacidade. Eu não sou aquilo que eu acreditava que era. Descobri que sou limitado, descobri que sou humano, descobri que não posso dar conta de tudo. E tive medo, e no medo eu falei, Senhor, eu sei que seguro estou em Ti,
mas me ajuda a entender os processos, os projetos que tem para a minha vida. Sobretudo, não permita que eu venha murmurar, porque quando a tempestade chega, a primeira tendência que há na minha vida, na sua vida, é murmurar. Pode ser que os murmuradores não venham hoje, de relento para lá, os murmuradores. São da Cruz não tem murmurador, só tem aquele que está saltando na fé, rompendo em fé, é só que não. Eu sei que muitos de vocês, quando passam para a luta, murmura, questiona, quer, só falta colocar Deus no colarinho e perguntar por que isso está acontecendo. E a minha pergunta é, por que com você não? Por que só o ímpio pode sofrer o inesperado? Por que, Osvaldo, só a pressão do ímpio pode aumentar? Por que só o ímpio pode passar por crises? Porque a gente não. Quem melhor do que nós, enquanto servos de Deus, para suportar as agruras da vida? Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por quê? Porque eu tenho um Deus. E entendo esse Deus, o inesperado pode acontecer, mas Ele não vai me deixar naufragar. Ele está no barco. O texto bíblico diz que Ele estava no barco. E o fato de Jesus dormir não significa ausência de dificuldade, mas tranquilidade para aprender a passar pelas intempéries da vida. Meu irmão, tira do teu HD mental o fato de você ser servo de Deus. Tira isso do teu HD, isso é engodo televisivo. Tira do teu HD essa história de que por mais que você seja servo do Senhor, você não possa passar pelo inesperado. Mas cedo ou mais tarde o inesperado pode bater na tua porta. Que isso pode estar amarrado, está soltinho, está silvo. Segunda lição que eu tiro desse texto, verso número 26. Aleluia. Você está ainda mesmo, amém? Versículo 26, ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Aleluia. Segunda verdade que eu tiro desse texto. A primeira verdade é que algumas experiências na nossa vida acontecem inesperadamente. A segunda verdade é: algumas experiências acontecem para que possamos provar que Deus está conosco. Isso tem a ver com experiência com Deus. Eu estou dizendo para você que a primeira verdade do texto é que algumas experiências durante a nossa vida terrena acontecem inesperadamente. A gente não espera, o vento chegou. A segunda verdade é que algumas experiências acontecem para que possamos provar que Deus está conosco. E de que forma Deus provou que estava com eles aí? De que forma? O texto diz que Jesus estava onde? No barco. O texto bíblico diz que Jesus e o Pai, eles são o quê? Eles são um. Então, a forma dos discípulos provarem que Deus tinha total controle daquele barco, daquela viagem, era ter Jesus naquele barco. Existem certas experiências que são únicas e exclusivas para revelar o caráter de Deus. Existem experiências que nós passamos pela vida, existem situações que a gente passa pela vida que são únicas e exclusivamente para revelar o caráter de Deus, a sua bondade. Então existem coisas que eu e você iremos viver, existem coisas que nós iremos experienciar ao longo da vida que só servem para uma coisa: revelar a bondade de Deus. Pastor, mas o vento está contrário, é a bondade de Deus. Pastor, mas a dor chegou, é a bondade de Deus. Porque tudo que Deus faz é o quê? Bom. Ele tem total controle sobre a nossa vida. Então, sobretudo, quando o vento chega, quando a tempestade chega, é para revelar o caráter de Deus, que é a sua bondade. Por quê, pastor? Porque Deus não pode ser nada menos do que bom. Deus não pode ir contra a sua essência, que é a bondade. Então, eu e você precisamos aprender, seja no sol, seja na noite, seja na chuva, a aprender a glorificar a Deus, a aprender a agradecer a Deus, porque Deus continua sendo bom. Existem experiências que, por mais marcantes ou dolorosas, servem para nos aproximar de Deus.
essa é forte. Existem experiências que, por mais marcantes ou dolorosas, servem para nos aproximar de Deus. Você já reparou que essa experiência está passando aí? Pode ser que você chegou aqui passando, pastor, estou passando um bocado. Essa experiência, ela serve para te aproximar de Deus. Ou o que você passou serve para te aproximar de Deus. Você passou a orar mais, você passou a buscar mais, você passou a ter mais intimidade com Deus. Você reparou nisso? Porque pedir assim, me tira dessa experiência, não aguento mais, meu filho. Você aprendeu aqui, a gente só sabe o tamanho da ira quando sai dela. Sabe, é aprender a olhar para a situação ou para a circunstância e ver aquilo que Deus está para fazer e por fazer. Terça-feira eu entendi que Deus estava comigo. Lá na terça-feira. Talvez essa mensagem hoje, irmão, ela venha muito mais acompanhada de um testemunho pessoal do que de repente uma pregação literalmente para você. Talvez uma mensagem que falou muito mais comigo, eu estou aqui compartilhando com você. Porque se eu estou dizendo que existe uma verdade nesse texto, que algumas experiências servem para que a gente entenda, para que a gente prove da presença de Deus, eu provei da presença de Deus naquela terça-feira que nós fomos no hospital. E quando eu cheguei em casa, foi automático, eu peguei o telefone e comecei a tirar lições do que aconteceu comigo naquela terça-feira. A gente chegou lá na clínica e nós não estávamos agendados. A gente procura aquela questão toda. Quando eu passei, confesso que eu vi a Helena, eu falei assim, puxa, glória a Deus que ela está aí, acho que a Luz já vai até falar com ela. Fiquei em paz, né? Porque sabia que tinha alguém conhecido ali. Aí quando eu voltei, acho que a Luz já estava lá falando com o Renata, aquela questão toda. E quando a gente viu Renata, eu quero louvar a Deus pela tua vida, minha irmã. Quando a gente viu Renata lá, aquilo para mim, Jana, foi uma paz no meu coração. Foi como eu entendesse que Deus falasse para mim, Alexandre, fica tranquilo, eu estou com você aí. Alexandre, eu vou provar que eu estou com você aí. A Renata nos atendeu, conseguiu fazer o que a gente fosse passar, a gente passou pelo médico. Talvez se ela não estivesse lá, a gente estaria lá até hoje, estou brincando. Mas ela foi um canal para que a gente fosse atendido. Porque a gente não estava agendado, não estava agendado no dia. A gente conseguiu ser encaixado através da instrumentalidade de uma irmã que Deus colocou lá. E existem coisas na nossa vida que a gente passa e Deus falou assim, filho, eu vou provar para você que eu estou contigo nesse barco, que eu estou contigo nessa situação. Qual é o problema, pastor? Por que a gente não enxerga? Porque se eu tivesse com os meus olhos só uma pressão, essa pressão está alta, essa pressão, o que está acontecendo, Senhor? Não, eu tirei os olhos da pressão e me permiti ter uma visão periférica da coisa. Assim que cheguei, encontrei a Renata lá, falei, Senhor, a paz que excede todo entendimento repousou no meu coração. Saí de lá atendido, muito bem atendido, para a glória de Deus. A gente conversou com a Renata falou que pela receita podia tomar a injeção, tomei a injeção, fui imunizado a primeira dose, glória a Deus por isso, tá, meu braço está bem pesado, mas agora tudo sob controle. E você vai vendo o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Você vai vendo o agir de Deus, a forma com que Deus trabalha, ainda que os nossos olhos não consigam contemplar. Eu quero convidar a você, no nome de Jesus, irmão, pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para a tempestade, tenha uma visão periférica da coisa, desenvolva uma visão espiritual, para que você possa ver que Deus continua acalmando as tempestades da nossa vida. Ele é fiel, gente. Nós não podemos parar e ficar resmungando, murmurando, questionando, como se Deus não tivesse capacidade para acalmar a tempestade. Ele tem, irmãos. E quando eu entrei no carro, depois daquele tudo de remédio, faleceu tanto remédio, mas ao mesmo tempo eu falei assim, muito obrigado, porque antes mesmo de eu chegar aqui, a tua presença já estava através da tua filha. É assim que Ele faz, meu irmão. Por isso eu olho aquela canção que Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as cadeias. Eu errei a letra, esse mesmo você conhece, mas Deus sempre dará um jeito de fazer com que a nossa fé esteja alicerçada nele. Aleluia! Termino, tenho muito que vos contar, mas a hora não deixa e acho que hoje estou só abrindo a minha alma para você. A terceira verdade contida nesse texto está lá no versículo de número 26. Diz
Diz assim, olha, ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completo o que, irmãos? Bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A primeira verdade, algumas experiências acontecem inesperadamente. A segunda verdade, algumas experiências acontecem para que possamos provar que Deus está conosco. A terceira verdade é, algumas experiências acontecem para que exercitemos a nossa fé. Aleluia! Precisamos confiar em Deus e naquilo que Ele tem a fazer diante das circunstâncias que se apresentam. Eu e você precisamos aprender a confiar em Deus. Quando Ele diz, por que sois assim tão tímidos? A ideia do tímido ali é porque vocês estão amedrontados, porque estão atemorizados, como se eu não estivesse com vocês. Por que vocês estão assim tão flexíveis? Por que vocês estão assim tão dispersos? Eu estou com vocês. Por que vocês estão sem rumo? Eu estou com vocês. Por que você está desesperado? Eu estou com vocês. Deus está falando para você, filha minha, por que você chegou aqui desesperada? Eu estou com você. Deus está falando para você, meu irmão, por que você chegou aqui desesperado? Descansa, eu estou com você. Exercite a sua fé. Aí tem uma música que eu estou escutando, que ela tem feito um bem para a minha alma. Ela diz mais ou menos assim, está chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Está chorando porque, meu irmão? Meu choro não é de tristeza, é de emoção, por saber o quanto Deus me ama e cuida de mim. Aleluia. Sabe, irmão, é saber que Deus tem o controle da minha vida como tem da sua. Sabe, entender que a despeito dessa dificuldade que se avoluma dentro de nós e que tenta roubar a nossa capacidade de adorar, que tenta fazer com que a gente fique em casa, meu irmão, não desista, continue crendo no teu Deus, a despeito do vento, do gigante, da doença. Nós temos um Deus que é soberano e é poderoso. Aleluia. As circunstâncias da vida tendem a pequenar a nossa fé, a ponto de nos intimidar. Ele diz, por que sois assim tão tímidos? Por que vocês estão atemorizados? Uma vez que estamos atemorizados, o medo toma conta e a fé fenece. Guarda isso no teu coração. Uma vez que estamos atemorizados, o medo toma conta da fé e ela acaba ficando pelo meio do caminho. A fé, ela vai ditando o rumo que a tua vida e a minha vida tem que seguir. O medo vai ditando, o rumo que a minha vida e a sua tem que seguir. E o texto continua dizendo, a canção continua dizendo, lembrar de todos os livramentos que... Me ajuda aí, você está cantando a canção. Lembrar de... Bota essa música para mim, José. Eu quero adorar a Deus com essa música, senão eu quero... Essa música está me abençoando muito, eu quero terminar esse culto cantando essa música com você. Porque se o Espírito Santo compartilha essa palavra comigo, e ela talvez é muito mais uma experiência de vida do que uma experiência para a pregação, é porque eu acredito que Deus trouxe um ou alguém, permita-me a ideologismo, Deus trouxe alguém aqui para ouvir essa canção, ouvir essa palavra. Não permita que a dor te paralise, não permita que o inesperado te paralise. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Amém? Vamos ouvir essa canção? Pode ser